Sem consenso interno, a Frente Parlamentar Evangélica vai fazer eleição para escolher o próximo líder. Vamos então com o André Anelli. E André, quais seriam os candidatos? Por que não houve assim um consenso sem a necessidade de levar para votação? Pois é, Evandro, de fato, pela primeira vez, a Frente Parlamentar Evangélica não teve consenso aqui no Congresso Nacional por conta de polarização política. São 3 candidatos, um mais voltado à defesa e também ao diálogo com o atual governo petista, o outro já mais voltado ao diálogo com o público bolsonarista e uma terceira opção já se apresentando como alternativa a esses 2 extremos. Eu falo especificamente, no primeiro caso, de Ottoni de Paula, ele que então esteve, inclusive, recentemente, lá no Palácio do Planalto, com o presidente Lula, no dia da sanção do Dia Mundial da Música Gospel, acabou, nessa ocasião, fazendo grandes elogios ao presidente da República, e isso acabou fazendo com que o parlamentar ficasse como alvo de muitas críticas, então ele vem seguindo uma certa resistência, ganhando uma certa resistência em relação aos demais parlamentares dessa frente aqui no Congresso Nacional. A segunda opção é do deputado federal Gilberto Nascimento, ele então já é mais voltado à ala bolsonarista, à ala da oposição ao atual governo, e a terceira alternativa é Grace Elias. Então a expectativa é que a eleição ocorra já nessa terça-feira, justamente para que a Frente Parlamentar Evangélica já comece o ano legislativo, então, de forma unida, mesmo que nenhum dos candidatos tenha todos os votos de forma unânime, mas todos eles tenham um líder já escolhido, para justamente acabarem conseguindo, então, atuar como bancada, atuar em bloco aqui no Congresso Nacional. A expectativa é que essa eleição ocorra nessa terça-feira, mesmo nessa semana que é muito parada aqui no Congresso por conta da proximidade com o Carnaval e que acaba, então, provocando um esvaziamento aqui do Parlamento. Evandro. Obrigado pelas informações, viu, André Anelli? Ô, Zé Maria Trindade, a gente teria o Ottoni de Paula um pouco mais alinhado e aberto ali à política governista. O Nascimento seria um pouco mais relacionado à oposição. Grace Elias estaria no meio de campo, mas também mais alinhada ao Nascimento do que ao Ottoni de Paula. O que está acontecendo na bancada evangélica, que é uma bancada expressiva e da qual o governo tem certa dificuldade de aprumar uma conversa, digamos assim? Pois é, sempre houve, né, essa distribuição, essa divisão na bancada evangélica. A bancada evangélica, ela é formada por vários partidos políticos e, por exemplo, assim, a Benedita da Silva é evangélica, do PT do Rio de Janeiro, para você ter uma ideia, né? E o objetivo da bancada é discutir um tema ali que é a religião, liberdade de culto, né? Enfim, as defesas próprias do setor. Mas aí acaba contaminando, o debate está muito tenso no Congresso Nacional. Depois dessa denúncia apresentada contra a cúpula do governo passado, a situação ficou muito mais tensa. Mas sempre houve disputa nessa bancada evangélica. As frentes parlamentares são as frutas da estação na política nacional. O que é uma frente parlamentar? É um lobby. Então, a FPA, que é toda poderosa, a Frente da Agropecuária, né? Ela formou essa frente para dar assistência ao parlamentar no funcionamento do Congresso. Porque o deputado não tem uma assessoria específica, especializada para temas assim como, por exemplo, o agronegócio. E a Frente Parlamentar montou uma grande casa, uma grande representação e principalmente o Pensar Agro e deu todos os subsídios. E aí todas as outras frentes estão fazendo a mesma coisa. Só que a frente evangélica, ela é muito mais tendente à emoção, porque não tem essa estrutura empresarial por trás para dar essa assessoria técnica. Então, a frente parlamentar deveria funcionar com assessoria técnica. No caso da frente evangélica e a frente católica, ela é muito mais emocional mesmo. Fala, Piperno. Dá a impressão de que a Frente Parlamentar Evangélica vai fazer o seu conclave agora, né? Sim. Mas, e muito rachada. É muito curioso a gente verificar como é que se deu a trajetória do deputado Ottoni de Paula, que hoje é muito simpático ao Planalto. Sim.
Ele já meteu o pau, né? Um feroz opositor do presidente Lula na eleição de 2022, por exemplo. Aí, o ano passado, ele deu uma guinada surpreendente, né? Ele, de certa forma, se afastou daquela ala mais, né, enfim, radical da frente parlamentar e se aproximou do governo. E com isso, então, ele abre um outro flanco, um flanco muito pró-presidente Lula, que o presidente Lula jamais teve, jamais contou. Talvez esse seja uma possível vitória dele, talvez seja uma das grandes vitórias, um dos grandes trunfos aí do presidente Lula nas batalhas que ele traça dentro do parlamento, porque se daria em um grupo no qual ele jamais teve um contingente de apoio tão expressivo. Você concorda, Gustavo Segre, que há uma vitória por causa desse parlamentar que acaba mudando a maneira como ele enxerga o presidente Lula? O problema é que os parlamentares, algum deles, não podemos generalizar, mudam muito de opinião, de valores. De repente, antes era oposição, agora é próximo governismo. Nessa situação dos evangélicos, e eu estou totalmente de acordo com o que mencionava Zé Maria, não tem uma questão comercial no meio, mas é uma bancada poderosa que pode mudar uma votação, por exemplo, em questões de costume. E isso é muito importante e muito sensível para o governo. Uma bancada que mobiliza muito voto também, né? Muito. Incrível. É um grupo muito unido, né? Inclusive, isso foi um projeto, muitos anos atrás, da Igreja Universal, de dizer, vamos colocar vários parlamentares, e o Zé Maria pode me corrigir se estou errado, mas tem praticamente um parlamentar, pelo menos, por cada importante por cada um dos estados. Então, se trata de uma bancada muito forte e que essa determinação de quem será o líder pode levar parte da bancada, porque não vai como efeito manada, mas parte da bancada para aportar mais votos para questões que são sensíveis para o governo. Gani, antes de passar para você, deixa eu só fazer uma pergunta. Zé, uma questão. Essa tentativa de aproximação do presidente da República com essa bancada e todas essas movimentações que a gente acompanha agora, ela pode fazer com que o governo federal, então, deixe um pouco mais engavetado o projeto de pauta de costume, digamos assim, e vá um pouco mais para as pautas práticas para evitar essas discussões que possam mexer ainda mais com essa popularidade? Pois é, esse discurso de frente parlamentar, ele é um discurso mais para fora. O governo não muda os deputados, né? Ele pode assumir a direção, o comando, e aí ele controla a fala. Mas os deputados são os mesmos, e os deputados não mudam com tanta facilidade assim de posição, porque eles têm os compromissos lá na base eleitoral, com os eleitores. Então, os deputados, a composição das frentes e desta frente evangélica é a mesma composição. Só que os evangélicos governistas estão indo no governo dizer o seguinte: olha, nós precisamos de apoio, o senhor precisa de dar à bancada evangélica e aos evangélicos sinais de aproximação, porque a relação dos evangélicos com o governo não é boa. A maioria, todas as pesquisas mostram que os evangélicos não gostam do governo e votam contra o governo, né? Tanto os deputados como os eleitores. Fala, Gani. Olha só, eu vejo que essa aproximação do presidente com a bancada evangélica tem duas finalidades. A primeira seria talvez uma única pauta de costume, se é que a gente pode entendê-la dessa maneira, que é a regulação das redes sociais. Então, nesse sentido, né, se aproximar de uma bancada tão forte é importante. Nas demais é batalha perdida, né, em relação à legalização de drogas, aborto, etc. Mas aí é de interesse do presidente, ele já mostrou isso, já deixou isso bem claro. E o segundo ponto já é mirando em 2026, né? Então, com a queda da sua popularidade, ele está preocupado, e aí uma aproximação com uma bancada muito forte, o voto evangélico, a gente percebe isso em todas as eleições, né? Durante o período eleitoral, Evandro, todo mundo ali se converte, né? Vira cristão e todo mundo quer o voto evangélico.